Olá, irmãos, tudo bem? E hoje nós vamos falar, de um texto que chega a ser famoso, no nosso meio, que é sobre o uso do véu, Vamos ler 1 Coríntios 11. Eu vou ler só o final com vocês e vou explicar alguma coisa e vocês vão entender o restante do texto, ok? Eu creio, se eu conseguir explicar para vocês. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 13. Julgai entre vós mesmo. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Prestem atenção nessas afirmações. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha ou véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Naquela época, pelo que a gente pesquisa, naquela época em Corinto, existiam as prostitutas cultuais. Você sabe que isso existia em vários lugares diferentes. E uma das formas que as prostitutas cultuais tinham de ser identificadas era pelo cabelo raspado. Elas raspavam a cabeça. Por isso era vergonhoso para as mulheres, que, enfim, cristãs ou até mesmo judias, andarem sem o uso da mantilha, do véu. Mas isso não era só dentro da igreja, era fora da igreja também. Ele vai falar aqui no momento da oração, na hora de profetizar, mas esse véu era usado também fora. Por quê? Para diferenciar as mulheres. É quase a mesma coisa de eu falar assim, gente, meninas, vamos falar para as meninas em específico nesse momento. Não tem aqueles vestidos daquele jeito que hoje você vê prostitutas usando lá fora para se identificar, porque a prostituta ela usa uma determinada roupa, ela anda de um determinado jeito para ser identificada, por quem quer aceitar os trabalhos dela. Então seria quase a mesma coisa. Eu falar, gente, vocês vão andar vestidas como uma mulher prostituta que se identifica daquele jeito, o uso da roupa dela, do jeito dela de falar e tudo mais, que faz ela ser identificada como prostituta. Na nossa cultura, em qualquer cultura, creio eu, não sei, uma mulher cristã se comportar, ou melhor, se vestir, se identificar, em alguma forma, no seu jeito, enfim, como uma mulher prostituta faz para se identificar, seria vergonhoso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por isso que ele também vai fazer uma pergunta aqui, ele vai falar no versículo 6. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Ou seja, ele está fazendo exatamente essa comparação que eu falei para vocês, que as prostitutas cultuais, elas raspavam o cabelo. Então ele fala, olha, se você acha que é vergonhoso raspar o cabelo porque você vai ser identificada como uma prostituta cultual, então, por quê? Então, você não quer usar o véu por quê? Entendeu? Se você deixar de usar o véu, você vai ser identificado como uma prostituta cultual. Qual é a diferença? Entendeu? Porque elas se diferenciavam assim naquela cultura, naquela época. Então ele fala, olha, usa o véu. Para aquela época era totalmente vergonhoso. Tanto que ele puxa isso também para o contexto espiritual daquela época. Porque eles viviam naquela época, naquela cultura dessa forma. E ele vai dizer assim, quando ele puxa para o contexto espiritual. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Que ela vai falar disso, que no caso a autoridade também vai simplificar e vai falar um pouco mais aqui dos homens que são autoridade sobre a mulher, não daquele estilo machista que muitas pessoas pregam erroneamente, e como Cristo, cabeça do homem, que a gente também vai entrar aqui e vai falar do homem.
que vai falar para o homem que é vergonhoso. A gente acabou de ler também no final dos versículos que eu deixei para vocês. Vai falar que é vergonhoso para o homem raspar a cabeça. Raspar a cabeça não, perdão. Manter o cabelo muito grande. Porque isso não é natural do homem, segundo ele diz aqui. E ele vai dizer mais para frente que o véu da mulher é substituído pelo quê? Pelo cabelo. Não significando que você não possa cortar o seu cabelo, mas significando que os homens, porque os homens não podem, ele está falando que os homens não podem ter o cabelo grande, porque se o cabelo grande para a mulher representa esse véu, para o homem seria como se o homem estivesse tomando a forma de uma mulher, vamos dizer assim, uma característica feminina, melhor dizendo. Entende? Isso é uma característica feminina que Deus deu para a mulher, não significando que a mulher precisa usar o cabelo grande, que a mulher não pode cortar o cabelo, mas que a mulher não viesse a parecer com uma prostituta cultural, ou até mesmo ficar com características masculinizadas e o homem ficar com características femininas. Não sei se vocês conseguiram entender, espero que sim. Então ele vai falar disso, porque ele vai falar da autoridade do homem, como quem diz, homem, seja homem, o tempo todo que ele vai falar aqui para o homem, seja homem, ocupe o lugar, o posto que Deus colocou você para ocupar. Mulher, seja mulher e não desonre a situação, porque tem mulheres por aí que se identificam de determinadas formas, se identifique você diante de Deus e diante de outras pessoas de outra forma, porque naquela época, para aquela cultura, existiam essas prostitutas cultuais e diante de Deus, para ele, elas iriam parecer com as prostitutas cultuais se elas raspassem a cabeça ou se elas deixassem de usar o véu, porque era assim que as mulheres de respeito ou coisa do tipo eram identificadas. Não sei se vocês conseguiram entender, tá? Falei muita coisa, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. É questão de contexto cultural da época mesmo, por causa das prostitutas cultuais, que ele acabou ligando isso para a época, a situações, vamos supor, a mulher usa o véu fora da congregação, vamos dizer assim, mas dentro da igreja, aí ela vai e tira o véu. Não faria muito sentido para o contexto da época, entendeu? Então ele fala, mantenha o véu, para orar, para profetizar, mantenha o véu. Vocês vão ler o versículo 6 que vocês vão entender, vão lembrar da prostituta cultural, vocês leem todos os restos que vocês vão entender melhor. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo, que o vídeo já ficou enorme. Tchau!